Olá, Pozonov, obrigado pela pergunta. Essa guerra de informação, como você mesmo falou, ela é muito complicada. Essa informação chegou aqui para a gente, mas não foi possível confirmá-la aí com fontes isentas. Existem muitas dessas alegações, da mesma forma em que a Ucrânia afirma que a Rússia está bombardeando essas rotas de saída, também chegou a questão das minas, a Rússia nega, mas é muito difícil a gente saber quem que está falando a verdade aí nessa guerra de informações. O que a gente pode ter de informação objetiva é esse número que já chegou a 2 milhões de refugiados. Então, se não estivesse ocorrendo ataques aí a alvos civis, não teria um número tão grande de refugiados e num período tão curto de tempo. Sobre a questão da discriminação, pelo que eu pude constatar, aí eu fiz a rota ao contrário, aí eu fui de Przemysl, na Polônia, para Lviv, na Ucrânia. Tive muito contato com esses refugiados, conversei muito com eles. Tem muitos indianos, tem muitos marroquinos, aí pessoal de outros países que estava estudando. Tem uma faculdade de medicina bem importante aqui na Ucrânia, e esse pessoal está tentando deixar o país agora. Eu não vi tratamento desigual para nenhum deles, pelo menos nos centros de recepção da Polônia. Nos centros organizados por voluntários aqui na Ucrânia, também vi eles sendo tratados aí de uma forma igualitária. Mas é claro que, como não dá para a gente descartar que não tenha no país aí algum certo preconceito com imigrantes. A gente vê na Polônia aí grupos de torcedores aí, hooligans, que estariam tentando evitar que esses estudantes, que esses estrangeiros entrassem na Polônia, ou seja, para eles, os ucranianos, cristãos, parecidos, não tem problema. Agora, para essa minoria, ressalto que é uma minoria, está tentando evitar que esses imigrantes passem para a Polônia. Aqui a gente sente até um certo, é muito pouco, mas alguns dos soldados, eles são um pouco mais rudes com pessoas que não parecem ser ucranianas, mas em contrapartida, os outros voluntários são muito acolhedores com esses estrangeiros. Então, é uma situação de guerra, é difícil de julgar isso também. Agora, Luiz, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Aqui nós podemos observar uma situação muito delicada em que o parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo compartilhou áudios com amigos, depreciando mulheres ucranianas. Enfim, isso repercutiu muito mal. Ao que tudo indica, ele será severamente punido pelo partido dele, o Podemos, podendo até ser expulso e podendo ser cassado pela Assembleia. Em meio a essa situação, eu gostaria que você nos contasse como estão as mulheres ucranianas aí no país. Várias estão sendo separadas de seus esposos, companheiros, muitas estão deixando o país. Sabemos que em uma guerra as mulheres sofrem demais, muitas sofrem, inclusive, vários tipos de abuso, sexuais inclusive. Você consegue fazer uma radiografia da situação da mulher aí na Ucrânia? Olha, para começar, o Dia Internacional da Mulher está sendo celebrado aqui também, ao menos nas cidades mais do oeste da Ucrânia. Há muitas pessoas, as ruas estão repletas aí de vendedores de tulipas e tem muita gente aí entregando flores aí para as mulheres, mesmo em meio aí a um clima de guerra. A cidade, apesar de não ter sido afetada diretamente pelos conflitos, ela vive aí um clima de lojas fechadas, toque de recolher e lei marcial. Em relação às mulheres refugiadas, elas estão tendo uma preferência aí para a saída, mulheres e crianças primeiro, ou seja, os homens estão sendo orientados para ficar e lutar na Ucrânia. E as mulheres elas têm preferência nas filas dos trens, elas têm preferência aí na saída da imigração para passar por outros países, para passar para outros países. Então, de fato, a prioridade da Ucrânia é retirar as mulheres e as crianças e estão orientando para que os homens fiquem. Então, muitos homens já nem se dirigem mais para a fronteira para tentar passar. Muitos homens já sabem que eles não vão conseguir passar pela fronteira e estão ficando aqui na cidade de Lviv, onde ou procuram aí serviços aí civis ou procuram o alistamento nas forças militares da Ucrânia.
Bom, para você que está sintonizando agora na Jovem Pan News, só para situar, estamos conversando com Luiz Kawaguchi, ele que é colunista da Gazeta do Povo, colaborador da Oeste, videojornalista e está lá na Ucrânia, na cidade de Lviv. Luiz, é muito bom aproveitar a sua vivência aí, você que está vendo realmente de perto toda essa situação. Daniel perguntou sobre a situação das mulheres, né? Uma pergunta muito pertinente, principalmente pós o que a gente ouviu aqui de um parlamentar brasileiro. E agora eu te questiono, há pouco falamos sobre um vídeo de Zelensky, o presidente ucraniano, ele que diariamente publica vídeos, há pouco ele publicou um também andando pelas ruas de Kiev, ele que não desiste, ele que demonstra a resistência. Como é que é a recepção dos ucranianos em relação a esses vídeos? Como os ucranianos estão vendo Zelensky, lidando com a imagem dele? Ele seria um herói para os ucranianos? Sim, com certeza. Essas ações estão sendo muito positivas em termos aí de propaganda para o Zelensky. A gente sente aqui na cidade, o calor da cidade, que as pessoas, elas realmente acreditam no que o Zelensky está falando, as pessoas têm total confiança nas Forças Armadas ucranianas e têm total confiança que eles vão conseguir vencer essa guerra. Eu perguntei para vários, olha, mas a Rússia tem mais soldados, a Rússia tem mais equipamentos militares. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, hoje pela manhã eu estava visitando aí um centro que recebe doações e repassa para a população, doações de comida, doações de agasalho. E eu estava falando com uma das moças voluntárias, uma veterinária que estava trabalhando, fazendo caixa, organizando caixas de comida. Ela falou assim, é a mesma coisa, se os russos tivessem o melhor sapato de balé e não conseguissem dançar aí com a sapatilha, é o que eles têm o melhor equipamento, mas eles não sabem dançar. Nós vamos vencer. Ou seja, há um clima aqui de vitória. E não é só na população ucraniana, sobre isso a própria comunidade internacional está retratando ele muito bem. O Volodymyr Zelensky já está sendo tratado como o Churchill em camisetas, ou seja, o líder britânico que conduziu aí a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, o Zelensky está sendo comparado a Winston Churchill. Isso foi uma matéria recente aí no jornal americano The New York Times, principalmente pela sua vontade aí de liderar essa resistência, e ele aparece não só nesses vídeos, ele foi retratado pela revista Time, indo visitar as tropas aí na linha de frente, mesmo na área de atuação de atiradores de elite, ele foi para visitar as tropas. Então ele está sendo comparado aí ao estadista britânico hoje em dia.